Fala pessoal, muito boa noite, como vocês estão? Mais uma vez é um prazer imenso poder ministrar um conteúdo para vocês. Aqui é o professor Fábio Damasio e nós vamos começar hoje uma matéria que trata sobre liderança, criatividade e tomada de decisão, tá? Então, eu vou começar falando aqui, deixa eu só já colocar para compartilhar nossa tela. Só um instantinho. E aí nós já vamos começar a conversar sobre isso. Bom, então, como eu falei, a matéria de hoje trata sobre liderança, criatividade e tomada de decisão, tá? Então, antes de começar a falar sobre essa matéria, é uma matéria um pouco mais extensa. Vocês tiveram matéria comigo que acho que não teve avaliação, né? Para quem já foi meu aluno, eu acho que a gente não teve avaliação. Essa daqui é uma matéria um pouco mais extensa. A gente vai trabalhar durante um tempo um pouco maior, mas também não tem segredo, uma matéria bem interessante, bem dinâmica também, tá? Então, como vai funcionar? Deixa eu só. Então, nós teremos 7 datas, sendo que a última data será uma prova, e nós teremos aí 6 temas para trabalhar, tá? Então, o primeiro tema, que é o que a gente vai falar hoje, é dirigir e liderar. Qual é a diferença entre dirigir e liderar? Poder, autoridade, algumas diferenças em relação a isso, tá? Depois nós vamos falar na quarta-feira sobre a habilidade de um líder. Então, quais são as habilidades que um líder tem que ter? Né? Quais são os cuidados que o líder tem que ter? Então, nós vamos tratar justamente sobre essa matéria aí, tá? Depois nós vamos falar sobre algumas teorias sobre liderança, tá? É, No tema 4, nós vamos tratar sobre a criatividade humana, porque é um dos temas também da nossa matéria. No tema 5, discutiremos sobre o processo criativo e no último tema, antes da avaliação, nós teremos o ato de decidir, tá? A avaliação de vocês está prevista para o dia 13 de janeiro, tá? Então, como será feita a avaliação? Geralmente, como eu trabalho com a avaliação de vocês. Então, eu passo essa prova, geralmente com peso 2, tá? A avaliação. E eu avalio também, e isso eu levo muito em consideração, a participação dos alunos na sala de aula, ao tirar as dúvidas, isso daí tudo também é contado como nota, tá? Eu tenho um controle aqui, e aí eu vejo quem são os alunos que mais participam. E também, no final da aula, geralmente, como eu vou fazer hoje, eu passo uma atividade, que são alguns questionários que são passados em aula. No final, eu somo tudo e aí faço uma média, né, para que a gente possa calcular aí a média final de vocês. Lembrando que é importantíssimo vocês já agilizarem e começarem a tratar também o EAD. Vocês têm uma matéria EAD que vocês têm que tratar, né, que vocês têm que fazer, porque isso daí compõe a nota de vocês. Então, o que, que tem acontecido muito em outras turmas, né? A gente tem percebido que alguns alunos tiram ótimas notas na avaliação, na participação, nos exercícios passados em aula, mas quando chega no EAD, a nota acaba caindo porque não fez a atividade. Então, eu aconselho que vocês já façam o EAD, tire isso da frente, já eliminem isso, para que vocês consigam ter uma nota melhor aí com a gente, tá bom? Como vocês sabem, eu sou super acessível. Se vocês tiverem alguma dúvida no dia a dia, vocês podem me procurar, me mandar mensagem, né? Me contatar aí, que a gente vai se falando, tá bom? Então, gente, nós vamos falar agora um pouco sobre o que é dirigir e o que é liderar, tá? Então, quando nós falamos sobre dirigir e liderar, dirigir é você quando você pega você tem uma ação voltada para um determinado objetivo. Como na imagem aqui, por exemplo, nós temos lá no topo aí dessa montanha nós temos o objetivo da empresa, né? E aí você dirigir alguém é você você determinar o objetivo que você quer atingir e conduzir a sua equipe, no caso quando nós falamos sobre liderança, conduzir a sua equipe, conduzir as pessoas, você orientar, você direcionar para aquele objetivo em comum.
Liderar, gente, já é o ato de influenciar pessoas. Então, quando você tem, algumas pessoas nascem com esse dom, tá? Eu costumo dizer que liderança é um dom, né? Dá para desenvolver? Claro que dá. Existem ótimos líderes que foram desenvolvidos posteriormente, não nasceram com dom de liderança, né? E aí conseguiram ser totalmente desenvolvidos. Mas eu acho que tem gente que já nasce com esse espírito de liderança e acaba conseguindo ter um pouco mais de sucesso. E aí, vocês, eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que vocês têm espírito de liderança? Não tem? Como que funciona isso daí na vida de vocês, tá? Gente, eu costumo dizer que você trabalhar a liderança, ela é uma arte. As pessoas acham que você liderar alguém é simplesmente você só mandar nas pessoas. E na verdade não é. Quando nós falamos de liderança, você tem que pensar em qual, individualmente as pessoas e você tem que pensar na equipe também, né? Tanto na direção quanto na liderança, você tem que pensar no todo e você tem que pensar no individual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você tem ali uma equipe que tenha algumas pessoas que têm um rendimento superior e outros nem um rendimento não tão satisfatório. Você vai tratar da mesma maneira? É claro que não. Né? Quando você é um líder, você tem que entender a sua equipe, conhecer muito bem a sua equipe, para que você consiga trabalhar de uma maneira mais com equidade, né? Diminuindo as diferenças. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Né? Há alguns anos atrás, eu fui líder da recepção de um hospital na região aí na região do ABC, né? Lá em São Bernardo do Campo. E eu tinha uma funcionária que ela tinha perdido um filho naquele hospital, na sala de emergência da pediatria. Quando eu fazia a escala, eu percebia que ela sempre procurava trocar a escala dela, porque ela era rotativa, então você tinha recepção adulto, recepção maternidade e recepção pediatria, né? E visita, se eu não me engano, que já faz bastante tempo. E eu lembro que quando ela caía na pediatria, ela vinha até mim para poder trocar, né? E com o tempo eu fui achando estranho, porque eu falei, ué, mas eu não posso dar prioridade assim, né? O que que acontece então, fulana? Aí ela veio e me contou essa história, né? Então, olha como é importante. Será que o rendimento dela seria o mesmo caso ela tivesse sido escalada no local que o filho faleceu? É claro que não, né? Então você tem que procurar a entender. Eu vou trazer um outro exemplo prático para vocês. Eu trabalhei num outro hospital, também na função de liderança, e eu tinha uma equipe que trabalhava com a zeladoria do prédio. Eu coordenava diversos setores, e aí um deles era justamente o setor que cuidava de zeladoria. E aí, quando eu fui perceber, o setor, quando eu assumi, eu percebi que boa parte das pessoas da zeladoria tinha problema na coluna, tinha um que tinha medo de altura, né? Enfim, uma série de particularidades que não dava para você manter a pessoa ali. Por quê? Porque geralmente quem trabalha com zeladoria acaba pegando peso, né? O senhor que tinha medo de altura, como que ele ia subir numa escada para trocar a lâmpada de um hospital? Não dá. Então você acaba tendo que fazer um remanejamento por conhecer a sua equipe, né? Acabei mudando totalmente a equipe para poder colocar cada um no lugar que eu achava mais interessante, né? Então, basicamente, desculpa, eu tô um pouco gripado. Basicamente, o líder ele tem que, primeiro lugar, eu acho que uma das premissas, e isso a gente vai falar um pouco mais na habilidade do líder, é você trabalhar um pouco essa parte de conhecimento da sua equipe. Quem são as pessoas lideradas, né? Será que se eu colocar fulano com ciclano vai dar certo? Será que se eu colocar dois funcionários que não se bicam vai dar certo? O trabalho vai render, né? Ou dois que se dão muito bem e acabam conversando muito e acaba não rendendo o trabalho, tudo isso precisa ser pensado pelo líder, tá? Então, quando nós falamos de direção, né, nós temos alguns conceitos aqui que a gente costuma trabalhar. Então, o primeiro deles segundo o dicionário Aurélio, o que é dirigir, né? É gerir, administrar, ter a direção por intermédio próprio ou de outras pessoas. Então, muitas vezes, pelo seu intermédio ou alguma outra pessoa também, né?
Outro conceito que nós temos aqui é a capacidade de mobilizar os recursos humanos para que os resultados desejados sejam alcançados. Tá vendo aí, ó, levar para o objetivo? Basicamente é isso, gente, né? Capacidade de você mobilizar o recurso humano para que você chegue num determinado resultado. Isso é a direção. Dirigir é determinar a cadência, o ritmo, a velocidade em que será percorrido o caminho que leva ao alcance do objetivo estipulado. Então, aqui nós temos três conceitos de direção, né? Que eu acho que acaba sendo muito mais claro. Geralmente eu pego um do dicionário, porque é a parte literal mesmo da palavra, né? E os outros são conceitos mais técnicos também, tá? Agora nós vamos entrar aqui, deixa eu só um instantinho. Gente, eu peço desculpa para vocês que só deu uma falha aqui. Agora nós vamos entrar num outro aspecto aqui, que é poder, tá? Muitas pessoas acham que poder e autoridade é a mesma coisa, né? E não é, né? Então, poder, o que que é o poder, tá? Deixa eu só ver se está gravando. Bom, o que que é o poder? O poder, ele é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então você está obrigando indiretamente a pessoa a fazer. Para dirigir as pessoas e processos, deve-se ter poder. Porém, existem vários tipos de poder que podem modificar o conceito de direção. E a gente vai explicar, porque nem sempre é interessante você ter o poder. Talvez a autoridade seja mais interessante. Então aqui nós temos os tipos de poderes, tá? A começar do poder legítimo. O que é o poder legítimo? É aquele que o próprio cargo concede a quem ocupa. É quando você fala, olha, o dono da minha empresa, ele tem o poder porque ele é o dono do negócio todo. Se eu chegar na escola e falar, olha, o diretor da essa é a pessoa que tem mais poder dentro da empresa e tem que ser respeitado como tal, né? Nós temos o poder premiador. Então é quando você reconhece o mérito do indivíduo e ele acaba, né, com base nesse mérito que foi reconhecido, tendo algum tipo de poder também. Então você tem esse tipo de poder premiador também, tá? Nós temos aqui o poder coercitivo, que geralmente é o menos indicado porque ele gera pressão psicológica. Então eu chego na pessoa e eu vou falar que eu já passei por uma situação muito semelhante, já tive uma chefia assim, que intimidava os funcionários. Eu não era muito subordinado a ela, mas trabalhei próximo. E ela intimidava os funcionários, chegava de uma maneira bem ríspida, né, intimidando, ameaçando, e aí dessa maneira é o poder coercitivo. Você acaba, não pelo respeito, né, mas você acaba gerando medo nas pessoas. Essa daí, na minha opinião, é o tipo de poder que eu menos indico, né, que tem gente que acaba optando por agir dessa maneira, mas eu acho que não é o mais indicado, tá? Poder de especialização. Então, quanto mais conhecimento a pessoa detém, mais ele é respeitado. Então, você tem uma função lá na empresa que só o João faz, né? Então, ele tem o poder daquela situação, porque só ele sabe fazer. Então, ele é especializado naquilo, né? Então, quanto mais conhecimento a pessoa tem, por isso que eu acho que não é muito bom você direcionar determinadas atividades somente para um tipo de pessoa, né? Então você tem esse poder de especialização, porque você acaba às vezes gerando poder para uma pessoa que não tem perfil para isso, né? Então o poder de especialização trabalha em cima do tipo de conhecimento. Nós temos também o poder carismático, que é quando todo mundo gosta daquela pessoa. Não sei se vocês já viram algum tipo de pessoa que é muito querido por todos e por causa disso acaba sendo respeitado, né? Muitas vezes a pessoa quando ela é carismática ela acaba ganhando respeito dos superiores e muitas vezes por isso acaba também se tornando respeitada, porque ninguém vai mexer com aquela pessoa porque todo mundo gosta dela, né? Eu tenho um exemplo, né? Na empresa que eu trabalho, nós administramos diversas unidades de saúde.
e tem uma unidade em específico que tem uma gerente lá que todo mundo gosta dela, é uma gerente administrativa. Ela tem um certo tipo de poder, porque ninguém vai querer mexer com aquela pessoa que todo mundo gosta, né? Vai falar, ué, mas tá mexendo justo com a fulana, por que logo com ela, sendo que ela é tão boa assim, ela se dá bem com todo mundo, então o problema é você. Então esse é o tipo de poder carismático. Nós temos também o poder de referência, né? É o único que dentro da organização possui um determinado conhecimento e expertise. Ele é bem parecido com o poder de especialização, né? Quando geralmente é só você mesmo que sabe fazer. A diferença dele para o da especialização é que o poder de referência é quando só você sabe fazer aquela atividade. A especialização, muitas vezes, é quando só você tem a formação necessária. Por exemplo, você trabalha numa empresa de engenharia, você pode até não ser um bom engenheiro, mas muitas vezes, só pelo fato de você ser um engenheiro, você acaba tendo esse tipo de poder. E você também tem o poder de informação, que é quando a pessoa tem informação de primeira mão, privilegiada, às vezes tem um contato privilegiado, acaba tendo algum tipo de poder também, tá bom? Deixa eu só passar aqui para outra tela. Aqui são as características principais em dirigentes que exercem o poder. Então, geralmente, ele que administra o próprio recurso, tá? Outra característica importante, muito relevante, é que ele sempre mantém a ordem, então a coisa nunca sai do controle dele. Ele sempre focaliza o sistema e a estrutura empresarial. O foco é sempre esse, né? Ele muitas vezes acaba não abrindo margem para você entrar, por exemplo, na vida pessoal. Baseia-se no controle, ele quer ter a coisa ali no debaixo da asa dele, né? Visão sempre de curto prazo, porque ele sabe que se ele dominar a curto prazo, ele não perde a coisa a longo prazo. Então ele sempre tem essa visão a curto prazo. Pergunta como e quando. Isso daqui também. Você vai fazer, você pode até, ele pode pedir alguma coisa para você, né? Você fala, ah, não dá, eu vou fazer depois. Ele sempre vai querer saber como você vai fazer e quando você vai fazer. Sempre com prazo, uma coisa mais de impor mesmo. Olhos na base da organização, sempre também voltado para a empresa, né? Voltado para essa prática. Imita, né? Então, geralmente, ele acaba imitando alguém que ele acaba querendo se espelhar, tá? Faz as coisas sempre de maneira certa, tá? Ele sempre faz. Eu vou deixar esse status quo aqui por último, porque a gente vai discutir com ele de uma maneira separadamente. Ele sempre faz as coisas de maneira certa. Por quê? Porque ele tem medo de você de ser julgado de uma maneira que acaba não sendo o ideal. Quando ele faz alguma coisa errada, ele acaba ficando na mão da equipe por causa disso, né? Então, muitas vezes, ele acaba não proporcionando uma certa confiabilidade. Então, um cuidado que esse indivíduo vai ter é sempre de trabalhar fazendo a coisa certa e fazendo certa as coisas, tá? Ele sempre vai querer fazer dessa maneira porque ele tem medo de que a falha dele acabe fazendo com que o poder seja totalmente disseminado, tá? Agora a gente vai falar sobre status quo, tá? Status quo. O que que acontece? Gente, eu tô bem gripado, vocês me desculpem, tá? O status quo, ele é o quê? Ele é uma expressão que vem do latim, que é o estado das coisas, né? É, você sempre vai trabalhar de uma maneira que estou tentando buscar a metodologia mais prática, né? Você sempre vai procurar um estado ou circunstância que acaba mantendo igual ou do modo que as coisas estavam antes da alteração, né? Digamos que você tem ali uma pessoa que acabe sendo, sei lá, ele perdeu um certo poder dentro da empresa. E aí ele acaba querendo manter esse status, mesmo ele não tendo todo aquele poder. Digamos que você tem ali um gerente dentro da empresa, né?
e ele, por algum motivo, entrou um diretor acima dele e esse gerente acabou perdendo totalmente o poder. Ele quer manter esse status de poder, né? Então, o status quo é tentar mudar, né? É tentar fazer com que esse status, esse poder que ele tem nas mãos, não mude, continue da mesma maneira, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, gente, agora eu vou indicar para vocês, se vocês tiverem a oportunidade e quiserem entender sobre liderança, eu acho que desde que eu me formei em administração em 2007, né? Depois disso eu fiz 3, estou na 4ª pós-graduação, mais o curso de Direito. Mas desde que eu me formei, desde que eu entrei na faculdade, o melhor livro que eu já li que trata sobre liderança é esse livro aqui. Ele é o livro O Monge e o Executivo. Eu acho que, assim, se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, conheçam a história. Ele tem uma leitura super fácil, é um livro curto, relativamente curto, uma linguagem bem tranquila. Então vocês não terão nenhum tipo de problema para ler, fazer a leitura desse livro aqui. Dentre outras coisas, ele trata, lógico, sobre liderança, mas ele trata sobre uma série de aspectos, de assuntos. Mas uma das coisas primordiais que ele trata é a diferença entre poder e autoridade, que é o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, qual é a grande diferença entre poder e autoridade? Como vocês viram, o poder ele sempre está condicionado a alguma coisa de imposição, né? Geralmente está condicionado a uma faça algo, senão sempre tem uma consequência por trás, né? A autoridade já é totalmente o oposto. A autoridade, ela trabalha com o fato de você já existir, já trabalha automaticamente, você já tem autoridade. É aquela pessoa que não precisa intimidar você para conseguir o respeito, né? A autoridade, ela já vem com a pessoa. É como se você tivesse, por exemplo, você vai, sei lá, numa igreja, por exemplo, né? Você tem lá o padre, o pastor, pai de santo, bispo, não sei qual é a autoridade, né? A gente não está falando de religião, mas você tem uma autoridade dentro da igreja, por exemplo, né? A pessoa não precisa te intimidar para que você a respeite. Basta ela existir. Então, isso daí é a diferença da autoridade. O poder, ele sempre traz, por trás dessa situação, ele sempre traz uma ameaça, sempre traz uma consequência se você não seguir aquilo. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro, ele é muito bom, muito interessante. Eu aconselho assim, de verdade, que vocês leiam esse livro, porque realmente ele vale muito, muito, muito a pena mesmo, tá bom? Eu vou parar a gravação desse vídeo agora e a gente já continua no outro.